Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui, gente, é mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com o deputado João Magalhães, do MDB. Vamos falar da trajetória política dele, que foi deputado federal por 5 vezes e já está na Assembleia de Minas há 10 anos. Também sobre o desafio de ser líder do governo Zema na Assembleia. Será que já é possível fazer um balanço dessa atuação em 2024? Também vai comentar sobre o resultado das eleições. O partido dele, o MDB, teve um ótimo desempenho. Obrigada por topar conversar com a gente, um bate-papo tranquilo para o senhor explicar. Como é que é a sua trajetória política, né, deputado? Muito tempo de vida pública, né? 30 anos, mas vida familiar já vai para... Acho que desde criança a gente acompanha, né, a trajetória da minha família. O seu pai também tinha esse viés? Meu pai, tio, primo, irmã, irmão, família inteira. Então meu pai já... Me recordo, desde criança, já militava na política, na pequena Matipó, onde eu nasci, minha querida Matipó. E meu pai teve um mandato de vereador, tio prefeito, primo prefeito, irmã prefeita. Então a gente tem uma história, uma longa história aí de convivência com a vida política. E ele te ensinou muito, seu pai, nesse quesito de política? Muito pouco. Eu perdi meu pai muito jovem. Meu pai morreu em 1980, eu tinha 20 anos. E à época eu estava estudando fora, então voltei para Matipó, fui trabalhar com meus irmãos, com a minha família, e por lá a gente foi desenvolvendo um trabalho na área de café, na cafeicultura, né, plantação e colheita, e também na comercialização e exportação. O senhor começou como vereador em Matipó? Não, eu já comecei como deputado federal em 94. Não, então o senhor já foi lá para as alturas, digamos assim. Na época eu tinha 34 anos, já fui direto. Muito novo. Fiquei como suplente e assumi 1 ano e meio depois. Então eu tive o primeiro mandato incompleto, efetivei no mandato em 96 e até hoje. O senhor também, nessa trajetória política, o senhor também esteve muito ligado à questão de finanças, né? Esteve na Comissão de Finanças da Câmara. Eu fui presidente da Comissão de Finanças. Que é uma senhora responsabilidade, né? Como é que o senhor lida com isso? O senhor tem interesse nessa área? O senhor gosta de matemática? Assim, para quem não entende muito como é que funciona, o que desperta no senhor essa vontade? Então, acaba que você, independente da sua profissão, você acaba se envolvendo em diversos temas, né, que eu considero muito relevantes. O primeiro tema relevante vamos falar da Assembleia, que eu me deparei aqui foi com o novo Cisema. Era uma matéria que eu não conhecia e eu me transformei, fui designado relator do novo Cisema em 2016. Para mim foi um desafio, porque eu tinha muito pouco entendimento. Não que eu tinha preferência por finanças e tributação, mas na Câmara dos Deputados nós somos 513. Não é como aqui na Assembleia, que todos os deputados ou estão na mesa, ou presidente, ou vice-presidente, ou estão numa comissão importante. Na Câmara tem uma fila. Tem deputados que ficam lá. Fiquei lá quase 20 anos, consegui ser presidente de uma comissão durante 1 ano. Então é uma disputa muito mais acirrada. E sempre eu estive como titular da Comissão de Finanças e Tributação. E ali eu aprendi muito principalmente sobre o sistema tributário nacional, que é um sistema muito complexo. Mas me deparei com outros temas, como eu disse agora, sobre o Cisema, né? E a gente conseguiu fazer uma legislação nova, bem moderna, que virou referência até no Brasil, né? Recebi pedidos de outros estados, até uma consultoria, né, sobre o novo Cisema de Minas Gerais. É importante só a gente ressaltar que o papel do legislador é também de fiscalizar, né? Tanto o papel da Câmara quanto o papel dos parlamentares mineiros é de fiscalizar como é que o Executivo usa o dinheiro público. Sim. E aí o senhor, com essa experiência, usa esse papel muito, muito importante, né? Sim. E é uma matéria apaixonante, né? A finança e tributação. É uma matéria muito complexa, mas aqui na Assembleia a gente tem um corpo técnico muito competente, que nos ajuda muito, nos orienta, e sempre que a gente tem dúvidas, estão
prontamente a nos atender, a dirimir essas dúvidas. Então, isso tudo nos ajuda, né? Que ótimo. Deputado, o senhor é um deputado municipalista, né? Tem muita ligação com o interior. A gente quer até mostrar umas imagens do seu Instagram. E também quem quiser em casa conhecer um pouquinho mais o deputado João Magalhães pode entrar. A gente vê muitas ações aí no interior. O senhor é um parlamentar, quem convive com o senhor fala que o senhor ouve muito e fala pouco. Isso é uma característica que te ajuda também a atender essas demandas do interior, né? Como é que se dá isso? Primeiro, eu tenho uma virtude, né? Eu atendo todas as ligações de telefone, ou respondo ou retorno. Então, eu tenho um contato muito direto com os municípios onde a gente tem atuação política, né? Em torno de 50 e poucos municípios. E tenho aí em torno de 25 prefeitos, né? Que fazem parte da nossa base política também. Esses municípios são onde nós direcionamos os nossos recursos, né? A gente viu também fotos de ambulância. O senhor tem uma preocupação especial com essa questão da saúde também? Também, né? A gente acaba apadrinhando alguns hospitais, algumas ações, e essas ambulâncias, nós estamos numa região com poucos hospitais, em muitos pequenos municípios. Sim. Eu tenho um município grande, 5 médios e o restante 45 pequenos municípios. E esses pequenos municípios, eles têm uma deficiência muito grande na área de saúde. Então, qualquer dor de barriga, para a cidade maior. Tem que ir na estrada, pegar a estrada. No ano passado, teve um prefeito de uma pequena cidade no Vale do Rio Doce, que quando ele me solicitou as emendas, ele pediu 5 minivans, aquelas SPIN, para transportar. Para caber o pessoal todo. Para transportar o pessoal da cidade, de Ircatumiritanga, para Governador Valadares. Então, essa demanda ela é constante. E essa renovação de frota, ela é anual, porque um veículo consegue rodar 50, 60, 80 mil quilômetros em um único ano. Isso é todo dia pela manhã, aquela caravana de veículos, não só de uma cidade, mas de todas as cidades, para as cidades de porte maior da região. E qual que é a solução para isso, deputado? Infelizmente... Fortalecer os hospitais regionais, sim, assim? mas infelizmente um hospital ele tem um custo muito elevado para o município. Então, são poucos os municípios que têm condição de manter um hospital hoje. Não é barato o custo de medicamentos, de médico. E hoje, todos nós sabemos que a maior parte do atendimento dos hospitais, 70%, 80%, é SUS. Sim. E o SUS remunera muito mal o prestador de serviço. Né? A tabela do SUS, muito a gente tem muitas reuniões aqui na Assembleia do pessoal reclamando sobre isso. Então, se o município tem um hospital, ele praticamente terá que bancar o hospital. Então, isso aí é que vira esse êxodo para cidades maiores. Deputado, vamos falar das eleições? A gente acabou de ter eleição municipal em outubro. O partido do senhor, o MDB, teve um bom desempenho. Inclusive, vai governar cidades com maior número de eleitores. Vai governar 37 milhões de brasileiros, o MDB, incluindo São Paulo, que é a maior cidade do país. Isso. Belém também, né? Pará, Macapá. Então, São Paulo, né, com o Ricardo Nunes, que venceu. Sim. Ou seja, como é que o senhor avaliou... Não só em número de votos, né, mas também em número de municípios. Nós ficamos em segundo lugar, né, nacional. Aqui no estado nós ficamos em terceiro, praticamente por um empate técnico com republicanos, com diferença de um município. E o PSB, que foi o partido que mais conquistou aí prefeitura. PSD, perdão. De dado. D de dado. Tanto como é que o senhor faz essa avaliação do MDB? Acho que o nosso presidente Baleia Rossi, ele tem feito um bom trabalho, tem conversado muito com as bases, né? Ele esteve aqui em um encontro com a gente em Araxá há 6 meses atrás, discutindo inclusive a eleição de prefeitos. Ele municipalizou também um pouco dos recursos para os pequenos municípios, né? A gente chama isso do dinheiro na veia, né? Que é o fundo partidário. Isso aí foi importante para consolidar o partido no estado. Nós conseguimos lançar 260 candidatos, 270 candidatos e conseguimos eleger 82 prefeituras. Ok. E o senhor avalia que esse bom desempenho, tanto o MDB quanto o PSD, é uma volta do eleitor para os partidos do centro, fugindo um pouco dessa polarização, PT essa polarização ficou clara agora, que foi maléfica para os partidos, né? Você pode muito bem perceber que os partidos mais de esquerda e mais de direita
fizeram um número bem menor de municípios. Eu acho que essa opção do MDB, do Republicanos, do PSD, de ficar mais ao centro, né, um pouco centro-direita, um pouco centro-esquerda, eu acho que isso prevaleceu, né, nessa eleição. Perfeito. Deputado, o senhor é líder do governo aqui na Assembleia há mais de um ano já, né? Já dá para o senhor fazer um balanço? Primeira coisa, como que é o trabalho de um líder? Ele faz a ponte entre os parlamentares e o governador Zema. Sim. São muitas demandas dos parlamentares. Como é que o senhor consegue fazer essa ponte com tantas demandas diferenciadas de cada parlamentar? Como é que é isso? Ouvindo e encaminhando, né? A gente tem um canal direto com o secretário de governo, Gustavo Valadares, que também é deputado licenciado, e a gente vai captando essas demandas. Que foi líder, né? Que foi líder antes. E a gente vai captando essas demandas e vai passando para o secretário, ele também faz atendimentos parlamentares lá na Segov, e a gente vai tocando. As demandas são muitas, né? Se você for atender, pode dar o estado inteiro que não dá para pagar a conta. Mas a gente tem conseguido, junto com os deputados, a gente tem conversado muito sobre os projetos do governo. É um trabalho árduo, a gente tem que começar... É de formiguinha, né? O senhor tem que conversar um por um. De segunda a sexta, cuidando das comissões, das pautas das comissões, dos projetos das comissões. A gente tenta nas comissões segurar aqueles projetos que podem trazer problema futuro para o governo ou que possa vir amanhã gerar um veto do governo. E esse trabalho é contínuo. Hoje eu cheguei aqui 7h30 da manhã e já estou olhando pauta das comissões, o que está entrando em cada comissão. Sem contar o tanto de gente que vai no gabinete do senhor, né? Porque eu e a produtora, a Dani, a gente esteve lá para fazer uma visita e a gente viu que é intenso, é muita gente entrando, muita gente querendo conversar com o senhor, fazer pedidos, trazer demandas. Ontem um prefeito me disse que meu gabinete mais parecia um rodoviário, de tanta gente. Deputado, olha só, eu queria falar com o senhor sobre as emendas impositivas. Antigamente, existia uma relação diferente do Executivo com o Legislativo em função da liberação de emendas que dependiam muito do governo que estivesse naquele momento. As emendas impositivas, de alguma maneira, elas deram mais liberdade e mais independência para o Legislativo? Sim, com certeza. Eu não sei se você sabe como começou as emendas impositivas. Em 1994... Aliás, em 2014, foi até com coincidência, meu último ano como mandato de deputado federal, existia uma rixa muito grande dos parlamentares com o governo federal. À época, a presidente era a Dilma Rousseff? Dilma Rousseff. E foi quando um grupo de deputados federais e senadores resolveram impor ao Executivo o pagamento das emendas individuais. Então foi feita uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que foi aprovada na Câmara e no Senado, limitando os valores das emendas individuais em 1% da receita corrente líquida. Não dependia mais do governo, Não então? Não dependia mais do governo. Como o governo ele tem a obrigação de cumprir os repasses constitucionais mínimos na saúde, ficou vinculado na Constituição que 50% desses recursos teriam que ser obrigatoriamente destinados ao custeio da saúde. É interessante só a gente explicar que o deputado, o parlamentar, ele vai colocar a emenda e o dinheiro daquela emenda nos municípios onde realmente precisa, né? E porque tem essa ligação muito próxima do parlamentar com o município, né? E esse orçamento positivo foi aprovado, essa PEC, no Congresso Nacional, e já em 2018, 4 anos depois, eu já estava aqui como deputado estadual, já existia uma PEC aqui em tramitação, estava na comissão especial, era presidida até a época pelo deputado Durval Ângelo, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e nós colocamos a PEC para andar nos mesmos moldes da PEC nacional. Isso foi importante, que você passou a ter mais recursos para injetar nos municípios, né? Sim. E isso ficou comprovado agora, que essas emendas impositivas tiveram um efeito fortíssimo nas eleições, né? Nós nunca tivemos um volume tão grande de reeleição. Nós tivemos estados aí no Norte e Nordeste, como Roraima e Rondônia, me parece, 100% dos prefeitos candidatos à reeleição foram reeleitos. Tivemos também, me parece, Piauí.
Foi uma eleição da continuidade, né? Continuidade. Em em linha grande geral. parte foram as emendas impositivas. Os prefeitos tiveram um volume extraordinário de recursos para aplicação em obras, principalmente de infraestrutura, né? E também custeio de saúde. Isso aí eu acho que está mudando a relação. Deu um upgrade grande aí na reeleição dos prefeitos. Deputado, agora, a gente está gravando o programa hoje, 31 de outubro, o governador tem as suas demandas aqui na casa e o papel do senhor é conseguir fazer com que as demandas dele avancem. A gente teve a votação dos vetos ontem, na quarta-feira, né? O governador vetou. Foi mantido o veto na questão do sistema socioeducativo, mas foi derrubado o veto daquela parte das carreiras da educação, que agora terão o mesmo reajuste, a exemplo do que tem o piso nacional, que tem as carreiras nacionais. Como é que o senhor avaliou esse processo e como é que a gente vai seguir até o final do ano? Vamos continuar, nós temos ainda algumas matérias a serem votadas. Temos aqui a questão do IPSENG, que é primordial para a sobrevivência do Instituto, né? Vamos tentar votar na próxima semana, no primeiro turno. E tem alguns outros projetos, o orçamento nós temos que votar, né, antes do recesso. Mas projeto prioritário, eu acho que o tempo será contra, né, o governo. Nós só temos mais praticamente 6, 7 semanas de trabalho na Assembleia. Esse projeto IPSENG, ele é polêmico porque ele aumenta as alíquotas dos servidores para reinvestir em melhorias. Sim, mas nós conseguimos, num acordo com o governo, de incluir no texto que 100% dos recursos que serão aportados serão destinados exclusivamente para o custeio do IPSENG. Ele não vai para o caixa único direto e por lá vai ficar para poder cobrir despesas correntes do Estado, como salários e até investimento do Estado. Ele vai ser redirecionado 100% para o custeio do IPSENG. Ou seja, o servidor ele vai pagar, mas ele também vai ter o retorno. Hoje o déficit do IPSENG é muito grande e o governo está fazendo aportes mensais para poder manter o IPSENG funcionando. Mas mesmo assim, chega dia 5, dia 6, já esgotaram todas as cotas. O orçamento já esgotou. Então, o governo faz de conta que tem um instituto que atende o servidor faz de conta que tem um plano de saúde que não atende. Então, sim. Esse ano a gente ainda tem reeleição da mesa, né, deputado? E a indicação dos conselheiros para o Tribunal de Contas, né? Alguns parlamentares já estão, querem essa vaga. Vai dar tempo de estudo? Como é que o senhor está vendo isso? Eu acho difícil. Provavelmente não, né? A gente faz até antes do recesso a recondução do presidente Tadeu, né? Isso aqui quase não, é uma unanimidade na casa, né? Então, a partir da reeleição do Tadeu, vamos começar a discussão das vagas do Tribunal de Contas. Mas eu acho que vai ficar lá para fevereiro, março. Certo. A gente tem também a questão da dívida de Minas com a União, né? O governador Zema esteve em Brasília cobrando do Congresso Nacional a aprovação do PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida, que parece que vai dar uma solução definitiva para essa dívida de Minas com a União, que esse ano todo foi muita discussão aqui na Assembleia a respeito disso, né? O PROPAG já foi aprovado no Senado Federal, aguarda agora na Câmara dos Deputados. O senhor está otimista com isso, com essa aprovação? O senhor acha que isso vai solucionar definitivamente a dívida? Com certeza. E o governador esteve com o presidente Rodrigo Pacheco e também com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que se comprometeu já na primeira semana de novembro, dar andamento e com celeridade e como prioridade da aprovação do PROPAG. Eu acho que ele é importante que você vai ter um cronograma de pagamento de longo prazo, com possibilidade de você amortizar essa dívida e ganhar isso em retorno em investimento nos juros. Né? Aquilo que o Estado vai pagar de juros, aquilo que conseguir amortizar, ele vai diminuir a taxa de juros dele. De 4 até para 1, né, por cento. Até para 1. E esse rebate dos juros, ele não vai pagar juro para a União, ele vai transformar isso em investimentos no Estado. É muito interessante o projeto. E pode ter certeza que o Congresso aprovando lá, a gente vai rapidamente homologar aqui o acordo no Estado, dentro dessas novas condições
propostas pelo Propag. O Propag prevê também a possibilidade de federalização das estatais, né? Ou seja, o Estado vai poder usar essas empresas, CEMIG, Copasa e Condemig, como ativos para pagar a dívida. Existe aí a possibilidade de federalizar, mas também há uma discussão sobre privatizar, né? Seria melhor para o Estado privatizar essas empresas do que entregar para a União. Como é que o senhor vê isso? Privatizar, a gente vai ter um componente aí que é a mudança na Constituição. Nossa Constituição veda empresas de energia, de gás, de água, veda Tem que fazer um referendo para poder privatizar. Sim. Então, esse é o grande entrave de você fazer a venda das estatais, a privatização das estatais. Eu acho que o caminho mais curto seria a federalização. Mas isso aí vai ter uma discussão para frente. Só para o ano que vem? Esse ano não se trata disso? Dificilmente. Que se o Propag for aprovado agora, vai chegar aqui, nós vamos aprovar simplesmente a adesão ao Propag. Essa discussão de federalização, isso aí já é uma decisão do governo. E eu acho que federalizando a Condemig, eu acho que nós vamos cumprir em 100% aí o objetivo de redução da nossa dívida. A Condemig, a gente vê muito falar em valores de 20, de 30, de 50, e já falar até em 100, de 150 bilhões. Vai depender agora da avaliação dessas empresas. Eu acho que a partir do momento que for colocado na mesa a federalização ou a privatização da Condemig, eu acho que vamos ter compradores aí, diversas multinacionais asiáticas que têm interesse em acesso a materiais de energia renovável, que é o caso do lítio, né? Do lítio, e agora está sendo super explorado. O nióbio também? O nióbio, né? Então, acho que nós vamos ter uma disputa boa. Eu acho que vai ter interesse aí muito grande, principalmente de grupos internacionais, em ter acesso a materiais que lá fora hoje estão sendo industrializados e vale não é ouro, não vale diamante. A gente tem que aproveitar o que tem aqui, né? Deputado, o senhor falou no início do programa que o senhor se mirou muito nessa vida política pelo seu pai, pela sua família. Aí eu queria saber, o senhor tem filhas, né? Parece que tem as meninas fazendo medicina. 3 fazendo medicina. E esses filhos têm algum interesse em seguir o caminho do senhor? Desejo tem, mas é muito sacrificante, né? O meu filho mais velho, que hoje mora no exterior, trabalha no exterior, o sonho dele é vir para a vida política. Uai, quem sabe? Mas dificilmente. Está muito bem lá, ele é alto executivo. E hoje dificilmente ele virá. E as meninas? Porque as mulheres também hoje estão tentando espaço, duas brincam, né? Que tem interesse em entrar em política. A caçula não, a caçula quer fazer medicina. Vamos aguardar, tudo pode acontecer. Mas é orgulho, né, deputado? 3 filhos fazendo medicina. 3. É muito legal. Uma já forma agora em junho do ano que vem. Que bom. A outra já vai para o 5º ano e a caçula está terminando o 2º ano. Porque não é fácil, né? Deputado, muito obrigada, então, por ter conversado com a gente. Um abraço para vocês. O senhor ter compartilhado um pouco da sua vida pessoal e também dessa trajetória e desse trabalho que é ser líder do governo aqui na casa. Dá trabalho. Imagino. Obrigada, obrigado, deputado. gente. Um grande abraço. Nossa conversa, então, foi com o deputado João Magalhães, do MDB. Falamos da trajetória política dele como deputado federal por 5 vezes. Ele está na Assembleia de Minas há 10 anos. Falou um pouco do desafio de ser líder do governo Zema aqui na casa. Fez um balanço aí da atuação em 2024. Falamos sobre o resultado das eleições. O MDB, partido dele, teve um ótimo desempenho nas eleições de outubro. E agora a gente segue aí, né, deputado? Muito obrigada, então. Vida que segue. A você de casa, muito obrigada pela audiência e até a próxima.